Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Menotti, junto com o professor Renato Carlos. Estamos organizando a disciplina de Matemática Discreta nesse período emergencial. Vamos falar aqui sobre a unidade 3 da disciplina, tá? Falar mais especificamente sobre conjuntos inteiros somatórios e produtórios. Antes de continuar aqui, a gente gostaria de agradecer ao Departamento de Estatística, ao Laboratório Legais, estão fornecendo e emprestando lugar, cedendo lugar aqui para fazer a gravação. Vamos lá então, falando aqui um pouquinho sobre conjuntos. Sejam A e B, Azão, Bzão, dois conjuntos quaisquer, tá? Anotação, esse zero cortado aqui não vamos falar zero cortado, esse símbolo aqui denota claramente o conjunto dos vazios, né? Um conjunto que não tem nenhum elemento, né? Bem, Azinho pertence a Azão. O que é isso? Isso aqui passa a ser uma proposição, certo? Porque diz que o elemento Azinho é um elemento, pertence ao conjunto Azão. Já essa outra proposição diz que o quê? Que o elemento A não pertence a Azão. Opa, então isso é uma outra proposição, mas como é que eu posso criar ela? Vamos pensar ela aqui na forma da negação da proposição anterior, certo? A gente está usando o conectivo lógico da negação aqui. Não há pertencimento. Como é que eu digo que A está contido ou é igual a B, ou A é um subconjunto de B? Ou o próprio conjunto? Vamos usar aqui a ideia de predicado. Nesse caso aqui, Azinho passa a assumir o quê? Um papel de variável livre. Variável livre, e a gente tem um quantificador universal. Então, aqui a gente transforma essa expressão nessa proposição aqui, que é composta do quê? De um predicado com uma variável livre mais um quantificador sobre um conjunto. Então, para que A seja um subconjunto de B, a gente tem que, para todo Azinho pertencente a B, para todo Azinho pertencente a A, essa proposição, instanciando aqui, né, um predicado, quando eu instancio a variável, ela tem que ser sempre verdadeira, ou seja, todos os elementos de A têm que pertencer a B. Basicamente é isso, né? Então aqui a gente mostra a coisa formalizada. E como é que eu digo que A não é um subconjunto de B, ou A não está contido ou é igual a B? Bem, nego a proposição anterior. Entendeu? Basta negar isso. Como eu digo que A é igual a B? Como que eu digo que os conjuntos A e B são iguais? Tá? Usando lá um pouquinho da lógica da disciplina anterior, a gente pode falar que o quê? Que A é igual a B quando A está contido em B e B está contido ou é igual a A. Certo? A gente tem a ideia da dupla implicação aqui, a implicação, a gente fazendo uma analogia, né? Para A ser igual a B, eu tenho que A tem que estar dentro de B, ou ser igual, ou B tem que ser igual a, estar contido em A, ou ser igual a A. Bem simples. E a união com B, pessoal? Vamos emprestar aqui a união com B, vamos transformar isso aqui em termos de um conjunto. A união com B é o conjunto formado por todos os x, tal que x pertence a ou x pertence a B. Obviamente, lá da teoria dos conjuntos, a gente sabe que a união está relacionada com a disjunção lógica, com ou. Tá? Então, x tem que pertencer a A ou x tem que pertencer a B. Então, a gente tem um conectivo lógico aqui para criar a operação de união entre conjuntos. A interseção com B, de forma análoga, o que a gente vai ter? Novamente, o conjunto de todos os x, tal que x pertença a A e x pertence a B. Entendeu? E a diferença dos conjuntos, tá? A não é pertencer, não, é um pouquinho diferente. O que é o conjunto A menos B? O que é eu pegar o conjunto A e subtrair o que é de B? De fato é simples, tá? É todo conjunto Azinho, poderia chamar de x aqui, mas chamamos de Azinho, tal que A pertence a Azão, mas A não pertence a B. Eu tiro de A o que existe de A, só que está em B. Por isso que é a diferença dos conjuntos. Por fim, aqui uma anotação que a gente vai usar muito lá na terceira parte, mas já vamos usar aqui na primeira parte da disciplina, tá? Na terceira parte da disciplina, a parte contagem, é a cardinalidade, o tamanho do conjunto A, pipe, entre pipes, né? Entre barras ali. A gente tem que barra pipes A representa o que? O número de elementos do conjunto A. Ou ainda, o tamanho do conjunto A, ou de outra forma, a cardinalidade do conjunto A. Quantos elementos tem ali? Tá? Deixamos ali como exercício para vocês brincarem ali em casa, tá?
Isso aqui não é essencial para a disciplina, tá? Mas uma provinha de A menos B. Interessante tentar fazer essa prova. Ela está lá nas notas de aula, tá? Vamos falar agora sobre números inteiros. Bem, seja lá A um conjunto qualquer, Z1, Z2 e Z3 inteiros, e um número racional, tá? O que é um número racional? Pode ser escrito em uma forma de fração, e x, um real. Tá? Definição, uma definição muito importante para a gente aqui na parte de discreta é o intervalo inteiro. A gente estava acostumado a trabalhar lá com Z1, Z2 ou x, y, tá? Anteriormente, isso representava o conjunto de todos os números reais naquele intervalo, tá? Agora, o intervalo inteiro representa o quê? Ele é delimitado por dois inteiros e ele coleta, pega todo mundo, que é o quê? Todos os inteiros que estão entre Z1 e Z2. Entendeu? Então, a gente tem essa representação aqui. Z1, Z2, representa o conjunto dos números inteiros existentes entre Z1 e Z2 inclusive. É um conjunto finito, diferente de quando a gente usava lá Z1, Z2. Então, temos uma nova notação, uma nova definição. Mais uma definiçãozinha, tá? Dado que A é um subconjunto ou é igual ao próprio real, qual é o mínimo do conjunto A? Tá? O mínimo do conjunto A é um elemento que satisfaz essa proposição, ou seja, M é o menor elemento para todos os valores testados ali. De forma análoga, a gente tem também o que? O elemento maior. Então, M é o que? Ou é o mínimo ou é o máximo, tá? Mas ele tem que ser um elemento daquele conjunto, de forma que ele seja menor que todos os elementos do conjunto. Bem, a gente vai usar aí min de A como representando o mínimo do elemento A, conjunto A, e max de A denotando o maior ou máximo elemento do conjunto A. Entendeu? Observe que conjuntos podem não ter mínimo ou máximo. Como assim? Imagine que o conjunto dos racionais entre 0 e 1. Qual é o menor elemento desse conjunto? É 1 sobre 10 na menos 100. Opa, existe um número que é menor que esse, tá? Porque é um conjunto infinito. Então, nesse conjunto aqui, tá? Como ele está sem a igualdade aqui, restrito, né? Vamos falar aqui pelos limites. 0 e 1 não está incluso, não estão inclusos. Então, a gente tem que não existe um máximo e mínimo aqui nesse ponto. Bem, uma anotação também muito importante aqui para a gente em matemática discreta e em computação é o log LG de x. A gente está acostumado lá com o log de x sem nada embaixo ser o quê? Ser a base, ser o sistema, ser 10, né? Veio do sistema decimal. Já na computação, a gente usa o quê? LG de x para representar o log de x na base 2. Por quê? Porque é binário. O sistema de representação do computador é binário. Então, a gente tem essa notação particular aqui de LG de x. Tá vendo? Bem, vamos falar agora sobre somatórios e produtórios, sobre essas coisas de conjuntos inteiros que a gente acabou de definir, né? Então, seja lá f uma função qualquer que vai de um conjunto A qualquer para os números complexos, tá? A função definida do domínio contra domínio, tá? A gente tem um conjunto X qualquer, que é um subconjunto finito de A, tá? Então, é um conjunto qualquer, mas particularizado aqui, tá? Como sendo um subconjunto de tamanho finito de A. E A e B, dois inteiros, tá? Vamos lá, então. A notação que a gente tem aqui, o somatório da f de x para todo x pertencente a x. Tá? O que isso representa? O somatório de todos os elementos do conjunto x. Eu vou somar um por um. Né? Se eu tivesse lá x com 3 elementos, A, B e C, eu faria o somatório de f de A, f de B, f de C. Entendeu? Um caso particular aqui. Se x for igual ao conjunto vazio, se x é vazio, então eu tenho que o somatório, esse somatório que a gente acabou de denotar aqui, passa a ser o quê? Igual ao vazio, não tem ninguém para somar, certo? X é vazio, ele é aquela história, né? A gente cria um algoritminho para fazer um somatório dos conjuntos. Você inicializa com 0, faz o somatório, ao final, o somatório disso, eu não somei ninguém, então o valor é 0. Uma outra anotação aqui que a gente geralmente usava, né? O somatório de igual a até B. Uma f de um somatório de números inteiros, que às vezes se dá a impressão que se fosse um integral, né? Seria do conjunto todo o domínio real. Aqui no caso que a gente tem nos números inteiros, de A até B, a gente pode representar como sendo o somatório de f de x
onde x pertence ao conjunto dos inteiros, tá? Delimitado por A e B. Então, eu vou somar todos os inteiros que existem entre A e B ali. Bem, mais agora vamos para 3 teoreminhas aqui dessa parte de somatórios. Tá? Suponha que x é finito, um subconjunto de A, e C é uma constante qualquer complexa. Tá? Ela é mais que real, ela tem a parte imaginária, real, tá? Então é um número qualquer. Se eu fizer o somatório de uma constante para todo elemento x pertencente a x, qual é o valor desse somatório, pessoal? Vou somar a constante C. Independente do valor que tiver, do elemento que tiver em x, eu vou somar C uma vez. Se o conjunto tiver 2 elementos, eu vou somar C 2 vezes. Esse somatório é igual ao quê, pessoal? Passa a ser o quê? C vezes o tamanho de x. Porque de fato o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar somando a constante C quantas vezes tiver a quantidade de elementos que tem em x. Tá? Demonstração, uma provinha por indução. Aqui você consegue provar, demonstrar esse exercício, esse teorema. Ele está lá proposto como exercício 61. Depois que vocês aprenderem indução, podem lá se aventurar a fazer isso. Não é difícil fazer essa prova. Teorema 5. Sejam lá, então, f e g duas funções, tá? Definidas de A para C, para os complexos, tá? Onde A é um conjunto qualquer, e seja x um subconjunto desse conjunto A, mais um conjunto finito. Tá? Ele tem lá um intervalo definido. Se eu fizer o somatório de todo x pertencente a x de quem? De f de x mais g de x, o teorema 5 nos diz que eu posso distribuir esse somatório, eu posso quebrar esse somatório em dois, tá? Eu posso falar que é o somatório de f de x mais o somatório de g de x. Para que isso aí? A gente vai usar isso aí em vários momentos para mostrar propriedades para vocês, para deduzir algumas coisas. Tá? Novamente proposto como exercício 62. Teorema 6, tá? Dado uma função f de A para os complexos, onde x é um subconjunto de A finito. Subconjunto é igual, né? A finito. Isso é uma constante complexa. Agora imagine aqui, se eu tenho um somatório de uma constante que agora está multiplicando o valor de f de x. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Para todo valorzinho de x, eu tenho, quem está associado à minha f de x. Então, pego lá o valor A, está associado, qual é a f de A? Está associado ao valor. Porque essa função é do quê? Do conjunto A para os complexos. Então, ele está associado a um valor não real, tá? Pode ser mais que real, complexo, imaginário. Então, eu somo isso uma vez. Multiplico pela constante. Pego outro valor da f de x, somo isso novamente. E sempre multiplicado por uma constante. Então, eu tenho uma expressão de elementos, todos os elementos de x são somados, mas multiplicados por uma constante. Isso é equivalente a fazer o quê, pessoal? Colocar a constante para fora do somatório. Por quê? Porque ela está multiplicando todos os elementos, isso aí é igual a colocar o elemento multiplicador em evidência e multiplicar pelo somatório, tá? Então, mais o terceiro elemento, demonstração 63. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o produtório, né? Então, o produtório de f de x para todo elemento x pertencente ao x. Tá? Essa é a notação do produtório. Agora, se o x for o conjunto vazio, então o que a gente tem, pessoal? E o produtório, lembra lá, o que eu fiz? No somatório eu comecei com zero, certo? Não processei ninguém, a soma é zero. Já no produtório a gente inicializa o nosso algoritmo de fazer o produtório de todos os elementos que estão dentro do conjunto, começa com o quê? Com 1, porque senão eu vou ficar multiplicando aquilo ali se eu começasse com zero, né? E ele nunca iria sair do zero. Então eu inicializo com 1, tá? E faço o produtório de todos os elementos. Quando, no caso particular, o conjunto, objeto, é vazio, o resultado do produtório é 1. É o termo absorvido ali da multiplicação, tranquilo? Então, o produtório de um conjunto, a f de x, conjunto vazio, é igual a 1. Mas aqui, para acabar, a gente tem que o produtório de A para B, de f de I, pode ser representado como o produtório de x pertencente ao intervalo inteiro de A para B, de f de x, tá? Só uma questãozinha de notação. Deixamos lá o exercício 14 para vocês explicarem. Tranquilo?
Então, encerramos mais uma parte aqui.